Bom dia, igreja. Que a graça e paz seja sobre todos nós. Amém? Capítulo 1, dos versos 21 a 25. Está aí no telão também. Assim está escrito na palavra de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Não lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o objetivo dessa lição é que no final dessa lição você possa entender o que é extremismo e que você possa ser capaz de identificar no mundo aí essa questão de polarização, dos extremos, né? E o que a gente percebe é que muita gente hoje tem vivido aos extremos. Ou é 8 ou é 800, né? Ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e cada um tem o seu lado, né? E nós sabemos que o nosso lado, se assim eu posso dizer, não é de Paulo nem de Apolo, nós somos de Cristo, né? E em Cristo, né, ali sobre os pés da cruz, o terreno é nivelado. Todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Aos pés da cruz todos somos iguais. Então, nós não temos isso aí, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Não é o meu lado que é o certo, o seu lado que é o errado. Se nós somos de Cristo, nós estamos nivelados. A cruz de Cristo nos nivela. Tá bom, irmãos? Então, por que essa lição é importante, irmãos? Por que essa lição é importante? Nos últimos anos, o nosso país e o mundo têm sofrido com uma polarização em muitas áreas da vida humana. Como política, né, nós vemos um extremo na política. Eu estava conversando com o Robertinho, que a gente demorou a chegar no Brasil esse negócio de direita e esquerda, né? Estados Unidos, a direita e esquerda lá é o quê? Democratas ou republicanos. Isso já tem o quê? O Brasil não tinha isso, né? A partir de pouco tempo para cá, nós vemos uma polarização, um extremo, né? Na política, na religião, né? Nós vemos uma polaridade na religião, né? Ou é pentecostal, ou você é tradicional, ou você é avivado, né? E muitas vezes nós vemos um extremo no tradicionalismo, que é o hipercalvinismo. Aí nós vemos esse extremo de hipercalvinismo. Né? Todo mundo vive uma vida legalista, se Deus decretou todas as coisas, para que eu vou orar? Se está tudo decretado, e aí a gente vê aquela espiritualidade morta, que é o hipercalvinismo. Por outro lado, a gente vê, né, o outro extremo, que é a alienação, que muita gente fala de fanatismo. Tem muita gente alienada e fanática na sua religião. E a gente vê isso por meio dos homens-bombas, os religiosos fanáticos que condenam. Você só é salvo se você fizer parte da minha igreja. Você só é salvo se você usar um véu na cabeça. Você só é salvo se você guardar o sábado. Você só é salvo se você não doar sangue. Você só é salvo se você fazer parte da minha denominação. Porque a minha denominação é que salva. E a gente sabe que o verdadeiro evangelho não é isso, irmãos. Então nós temos que fugir dos extremos. Fugir tanto da alienação, do fanatismo, quanto também do hipercalvinismo, né? Então,
esta lição nos ajuda a olhar para isso. Porque precisamos fugir dos polos e buscar sempre o equilíbrio. Tá bom, irmãos? A pergunta que a revista nos traz, tá aí, que eu coloquei para vocês aí também na folhinha, é: o que faz de alguém um extremista? O que faz de alguém um extremista? Alguém quer compartilhar? O que faz de alguém um extremista? Ao seu ponto de vista, o que faz de alguém um extremista? A Tânia vai falar. O que faz de alguém um extremista? O orgulho. O orgulho. Quem mais quer falar que a Tânia vai levar o microfone? Quem mais? O que faz da gente um orgulho? Passa lá para Cássia, para os irmãos da internet ouvir. O que faz de alguém um extremista? Eu acho que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Tá. O que mais? A arrogância, a soberba, a vaidade, não é? A Cássia, ela trouxe a resposta, né? Mas o que é orgulho? O que é vaidade? O que é soberba? O que é arrogância? Isso tudo é o quê? Pecado. O que faz alguém, uma pessoa extremista? A prática e a vivência no pecado. A Cássia trouxe a resposta, que nós vamos trabalhar agora. Então, a Bíblia diz que por causa do pecado, nós nos tornamos pessoas o quê? Radicais. Radicais nas questões de extremo. O pecado nos tornou totalmente corruptível pelos nossos desejos, pela nossa vaidade. E a gente luta com garras e dentes por aquilo que a gente acha que é a nossa verdade. Você lembra quando eu falei dessa questão, que agora não existe mais mentira? Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Eu não aceito que a minha verdade seja chamada de mentira. E eu vou lutar pela minha verdade com unhas e dentes. O que é isso, irmãos? Nada mais é do que a polarização do erro, o extremismo do erro. A pessoa, ela fala, não, essa é a minha verdade. E ela, por orgulho, por vaidade, ela vai até as últimas consequências por causa da sua verdade. Ficou muito, muito tranquilo para os mentirosos, para as pessoas que são presas na mentira. Porque agora ela não é mentirosa mais, é a verdade dela. Então ela vai sempre criar a sua verdade e vai lutar e brigar e vai morrer pela sua verdade. E a gente vê pessoas morrendo pela sua verdade ou matando pela sua verdade. Isso tudo é extremismo. E aí o que a gente vê? Irmãos, eu estava conversando com o Roberto ali, tem um livro muito conhecido, dessa grossura, feito por um holandês que veio morar no Brasil e foi diretor do seminário de Recife, que hoje é sogro do Augusto Nicodemos. E ele escreveu um livro sobre Brasil holandês. E quando o calvinismo chegou no Brasil, no Nordeste, por meio dos holandeses, depois foram expulsos pelos portugueses. Então, está na história. E o verdadeiro calvinismo, irmãos, ele faz com que a gente busque a centralidade, busque o equilíbrio, fuja dos extremos. Por exemplo, na Idade Média, se você lê a Idade Média, o que dominava na Idade Média, antes do Iluminismo? O que dominava na Idade Média? Era a igreja. Tudo era pela ótica da igreja e da religião. A igreja escolhia os reis, a arte era escolhida pela visão da igreja, da religião, tudo era escolhido pela igreja. Com a reforma, o que aconteceu? Com a reforma protestante, com o calvinismo, o que aconteceu? A reforma tirou o poder da igreja sobre a política, a reforma tirou o poder da igreja sobre a arte, a reforma tirou o poder da igreja sobre a religião, porque lutavam e faziam aquisição por uma religião única, que era a romanista. Então, a reforma protestante tirou o poder da igreja sobre todos os âmbitos e todas as áreas do mundo. E deu liberdade, a arte pela arte, a religião, que é pela palavra de Deus. E aí vai, a cultura, que é pela cultura, a ciência teve liberdade de ser ciência, além de ser controlada pela religião. O que acontecia? Se você olhar antes
antes da igreja romanista ser uma igreja estatal. A conversão era a conversão verdadeira. E só convertia quem realmente fosse chamado de Deus, porque se converter era sinônimo de quê? De martírio. Antes de Constantino, ser cristão era saber que ia morrer, ou empalado, ou na arena de leões, ou crucificado, ou a espada, ou frito numa gordura quente, num tacho quente de óleo, né? Você ser cristão, e aí quem convertia? Quem queria converter? Somente aqueles que fossem chamados. Depois de Constantino, onde a religião passou a ser estatal, e a religião escolhia os seus nobres, aí quem queria converter? Todo mundo, porque conversão significava o quê? Uma boa posição na política, uma boa posição na sociedade. Então, agora eu quero ser cristão, porque eu quero ser indicado pela igreja para ser um duque, eu quero ser indicado pela igreja para ser um rei, eu quero ser indicado pela igreja para ser um nobre. E aí a conversão ela passou a ser por conveniência. Isso foi a Idade Média todinha quando a igreja dominou. A conversão passou a ser por conveniência. Se eu posso dizer conversão, né? Verdadeira conversão. E aí, com a reforma protestante, mês de outubro é o mês da reforma, nós vamos falar sobre a reforma protestante o mês todinho. O mês de novembro é o mês da graça, nós vamos ter o culto de ação de graça, e vamos falar sobre graça. Todo mês é um tema. Mas aí, com a reforma protestante, o que veio? Tirou da mão da igreja esse poder, né? de comandar todas as áreas. E aí, buscar, de fato, que as pessoas não venham fazer parte do cristianismo por conveniência. Né? Então, quando a gente fala, o que faz de alguém um extremista, vocês responderam, é o quê? O pecado. E quando a gente olha para o calvinismo, o que o calvinismo fala sobre isso? Fala sobre o pecado original, a depravação total. O calvinismo olha para mim, para você, e fala, olha, você sem Cristo, você é totalmente depravado. Você sem Cristo, você é totalmente depravada. Do cunho sexual somente, mas em todos os âmbitos da vida. O que faz de nós um extremista? Quando nós nos entregamos totalmente à nossa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa. Se nós dermos ouvidos à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza adâmica, essa natureza pecadora, a carne, né, como Paulo fala em Efésios 2, que nós somos tentados por 3 inimigos, que é o mundo, o diabo e a carne. Quando nós damos vazão à nossa carnalidade, né, e ao mundo e ao diabo, isso aí aflora a nossa natureza adâmica, e nós vamos ser o quê? Equilibrados? Não, nós vamos ser extremistas. E nós vemos grupos de extremismo, né? Nós vemos grupos de extremismo na sociedade, que, né, na história, até tem uma brincadeira aí que agora estão falando do Ku Klux Klan, né? E porque um certo candidato falou aí desse Ku Klux Klan, né? E era um grupo extremista, que era contra os negros nos Estados Unidos. Isso é totalmente inaceitável pela palavra de Deus. Nós vemos aí o grupo militante do LGBTI, né, que são extremistas, que fazem coisas horríveis nas suas manifestações, de quebrar imagens, pegar imagens e colocar em lugar errado, né, e a gente vê essas imagens aí. Nós vemos o extremismo desses grupos aí, que é terrível, terrível. E é algo que choca a gente, que nos provoca dor interna, irmãos. E nós vemos o grupo extremista de político, nós vemos extremistas aí, tanto da esquerda, extremista, quanto de direita, nós vemos extremismo. Porque são pessoas que deram vazão à sua natureza corruptível, depravada, adâmica, estão ouvindo a própria carne, estão ouvindo o mundo, estão ouvindo o diabo. Então, se você abrir a sua Bíblia aí, abra aí sua Bíblia, vamos lá. 2 Coríntios 11, 3, alguém lê? Vou tentar abrir poucos, para a gente ser rápido. 2 Coríntios 11, 3. Obrigado, Brenda. Está em cima da pinta.
2 Coríntios. Vai. Cadê o microfone para Mara? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Amém. Romanos 11, 32. Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Agora Efésios 2, de 1 a 3. Gente, se alguém quiser ler, pode pegar o microfone com a Cássia lá, viu? Efésios 2, de 1 a 3. Só para os irmãos que estão na internet também acompanhar a leitura aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse texto é o que mais resume sobre depravação total. O que nós somos sem Cristo? Filhos da ira, totalmente entregues à nossa natureza pecaminosa. Quando nós não temos Cristo e somos totalmente entregues à nossa natureza pecaminosa, nós vamos ser extremistas, irmãos. Nós vamos ser xiita, em qualquer área. Vamos ser xiita na religião, vamos ser xiita na política, vamos ser xiita, né, em todas as áreas. E nós não somos chamados por Deus para sermos extremistas. Nós somos chamados por Deus para sermos, de fato, equilibrados. Eu ia falar radical, mas radical é aquele que está ligado à raiz. Nós somos chamados para ser radical no sentido de estar ligado à raiz, em Cristo Jesus. No sentido bom da palavra, não no sentido pejorativo, errado da palavra, né? Porque o extremismo mostra claramente que a pessoa está entregue à sua própria vaidade, à sua própria concupiscência, à sua própria vaidade. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio. Tá, então aí vamos para a segunda pergunta. Como o Senhor transforma corações extremistas? Olha lá a resposta. Regeneração, o verdadeiro fruto da conversão. Então abre lá em Mateus 3, 7 a 10. Mateus 3, 7 a 10, alguém lê para nós? Mateus 3. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e seduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É até qual? 10, até o 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por aí a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto a machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém. Olha que interessante, né? João Batista apareceu no deserto, no meio do povo, pregando o quê? Batismo de arrependimento. Ou você se converte, ou você muda de vida, ou você vai para o inferno. Ou você tem a bênção de Deus, ou você tem a ira divina. E tinha muita gente que ia procurar João Batista para fugir do quê? Da ira divina, do inferno. E João sabia disso, que eles estavam buscando a batizar
uma falsa conversão, apenas por medo do inferno. E aí João falou essa frase, né? Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos seduziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não, João Batista estava vivendo um drama que hoje a gente não vive, né? Graças a Deus, na igreja. Né? Pessoas que vêm para a igreja com a falsa conversão, com medo de ir para o inferno, ou buscando apenas as bênçãos, né? Querendo ser abençoado por Deus. Gente, hoje é diferente desse povo aqui da época de João Batista, né? Hoje nós só temos pessoas que vêm para a igreja com um coração sincero, buscar Deus de todo o coração, independente daquilo que Deus dá ou da punição de Deus. Hoje, graças a Deus, nós evoluímos com o passar do tempo, da época primitiva, da época bíblica, para a época que nós estamos totalmente evoluídos. Nós não temos mais pessoas insinceras na igreja, temos? Ah, então eu estou muito ingênuo, não estou não? Eu sou uma pessoa muito ingênua. Eu estou precisando de malícia. Meus irmãos, na verdade, o coração do homem não mudou. O coração do homem, a Bíblia mostra que o nosso coração não mudou. Né? O nosso coração ele é totalmente corrupto e depravado. E nós vamos procurar o quê? Aquilo que é conveniente para nós. Então, tem muita conversão de conveniência, tem muita religioso de conveniência, tem muita gente com o coração insincero. Eu não gosto muito de usar a palavra falso, hipócrita, que é muito pesado, mas tem muita gente insincera. Né? Muita gente com coração que não é sincero. Né? E toda vez que eu falo de sinceridade, eu lembro daquela história do vaso, da feira. Lembra daquela velha feira? Na época ali de Cristo, que os utensílios eram feitos de vaso, de barro. Né? O prato era de barro, a colher era de barro, né? a chaleira para ferver o leite era de barro, tudo era de barro. Né? Só os nobres que tinham dinheiro, que tinham utensílios domésticos de bronze, de ouro, de prata ou de metal. Só os nobres, mas a ralé, que era a maioria, tudo era de barro. E naquela época já existia gente de má índole, né? Que quando usava um barro de má qualidade, né? E quando ia fazer um prato, um tecido, um vaso, e botar no forno, por o barro ser de má qualidade, né? E o que ele fazia? Aí, nós botar no forno aquele vaso, aquele utensílio doméstico, dava trincas, né? Porque a pessoa queria facilidade, coisa mais simples para economizar dinheiro, para ganhar mais dinheiro em cima do outro. Aí dava trincas. O que ele fazia com as trincas? Aí ele pegava, tinha uma cera que eles produziam lá de maneira simples, para cobrir as trincas do vaso, né, com cera. E levava para a feira, que é tanto de banca, pensa que na feira aqui, você vai lá comprar um vaso para buscar água no poço, né? Porque não tinha torneira naquela época, e você fala assim, olhava o vaso, e de repente você fala assim, para o cara lá, fala assim, não, mas esse vaso aqui é um vaso sem cera, né? Um vaso sem cera. E o cara mentia, não, pode levar, ele é sem cera, é sincero, né? É um vaso sem cera. Então, e muitas vezes a pessoa era enganada, porque aquele vaso era de fato com cera, não era um vaso sincero, ele tinha trincas camufladas com cera. Então, com o uso, com o tempo, aquela cera ia acabando e aparecia o quê? As trincas. Então, como a Bíblia usa muita linguagem para nós, né? Nós somos vasos, né? Principalmente no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, fala que nós, o povo de Deus, somos vasos na mão de Deus, vasos na mão do oleiro. Agora é saber se nós somos vasos com cera ou vasos sem cera, sinceros ou não sinceros. Né? Qual que é a nossa motivação em adorar a Deus? Qual é a nossa motivação em cultuar a Deus? Qual é a nossa verdadeira motivação em vir para a igreja? Qual é a nossa verdadeira motivação em pertencer a uma igreja, a um grupo religioso? Qual é a nossa verdadeira motivação? É medo de ir para o inferno? Graças a Deus a gente não vê pessoas que têm medo de ir para o inferno. Está na igreja por medo de ir para o inferno. Né? Como esses fariseus aqui dessa época, essa raça de víbora que tinha medo de ir para o inferno, da punição de Deus, e foi batizar por João Batista. Né? A gente vê
motivações erradas, como assim, não, eu vou pertencer a um grupo religioso, uma igreja, por causa da comodidade, por causa ali, né, da irmandade, dos benefícios de uma comunidade. Qualquer coisa que eu precisar, estou bem amparado. Essa é uma motivação, é uma motivação sincera, verdadeira, mas ela não pode ser o motivo de você participar de uma comunidade. Não pode. Isso aí é o quê? É uma consequência de uma verdadeira conversão. A motivação, ela tem que ser sincera. Eu quero cultuar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero servir a Deus com toda a sinceridade do meu coração, independente do benefício que a comunidade de Cristo pode me satisfazer. Eu estou aqui para cultuar a Deus. Porque o culto é para quem? É para mim ou é para Deus? Se o culto for para mim, qual que vai ser a minha postura no culto? Se o culto for para mim, qual vai ser a minha postura? Se eu for um vaso insincero, um vaso com cera. Se o culto é para mim, eu sou um vaso com cera, e eu vim para o culto. Qual é a minha postura no culto? É uma postura de, o culto é para mim. Então, o parâmetro, a régua do culto, vai ser a minha régua, a minha medida. E aí, eu vou criticar. Não, que louvor ruim. Não, olha ali, irmão, não, a iluminação da igreja está péssima. Olha como é que está, e tal. E aí, ela passa a medir todo mundo e tudo com a sua régua. Mas se eu sou um vaso sem cera, sou um vaso sincero, e o culto é para Deus, de quem é a régua? De quem é a medida? De Deus. E eu estou aqui para dar o melhor para Deus. E todos nós vamos dar o melhor para Deus. Tanto aqueles que estão aqui louvando, quanto o pastor que está pregando, que está esforçando para dar o melhor para Deus, e não o melhor para os irmãos, porque a gente esforça para ser o mais fiel possível na mensagem de Deus, para que os irmãos possam alcançar também aquilo que Deus tem para a sua vida. E todos nós com o mesmo intuito, de dar o melhor para Deus, viver, né, para a glória de Deus. E aí sim, irmãos, isso se chama conversão, regeneração. Apenas os que passam pela verdadeira conversão, pela verdadeira regeneração, eles vão dar um culto sincero a Deus. Porque sabe que o culto não é para nós, o culto é para Deus. Aquele velho, né, fala assim, nossa, eu tenho que ir para a igreja domingo à noite, porque se eu não for domingo à noite para a igreja, minha semana não é a mesma, né? Eu tenho que ir domingo à noite cultuar, eu tenho que ir para a igreja no domingo, porque eu tenho que recarregar as minhas energias, né? Isso é tudo misticismo enganoso, irmãos. Nós temos que vir para domingo para a igreja, porque é o dia do Senhor. Porque nesse dia eu preciso parar a minha vida para adorar a Deus, para fazer a minha família, a minha casa adorar a Deus, para viver em comunidade, para viver a vida familiar com o vínculo da paz, que é Cristo Jesus, viver um dia parado para Deus. Né? Nós da igreja cristã, nós separamos um domingo. Né? Os adventistas e os judeus ortodoxos separam sábado. Mas nós separamos o domingo. Tem gente que trabalha de domingo a domingo, tem gente que trabalha domingo a domingo, tira uma folga na quarta. Ele pode fazer o seu dia para Deus na sua folga, na quarta, na terça. A questão, como Jesus falou, não é o sábado. A questão é a disposição do seu coração em tirar um dia, de fato, falar assim, não, eu quero dedicar um dia para Deus. Eu quero dedicar a minha família nesse dia para Deus. Com o coração sincero, tranquilo, sem religiosidade, sem obrigação, como muita gente que guarda o sábado, aí, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, cheio de religiosidade, de obrigação, de normas, de leis. Isso foge da graça de Deus, irmãos. A Fátima conta uma história aqui, que uma vez ela ficou pilhada com esse negócio de guardar o sábado, e ela lia na Bíblia, todo mundo guardava o sábado, e não sei o quê, e o adventista batia na porta dela para guardar o sábado, e ela já estava assim, quase beirando a loucura em guardar o sábado, e de repente ela veio e conversou com um pastor aqui na época, eu não sei quem que era o pastor na época, aí ela falou, pastor, em relação ao sábado, peraí, irmã, a senhora quer viver pela lei ou pela graça? Pela graça. Então pronto, irmão. Então pronto, então
guardar o sábado é questão da lei, era questão da lei. Em Cristo tudo caiu. Você precisa agora entender que nós precisamos ter um dia para descansar, nós precisamos ter um dia para investir na família, para estar junto com a família, para estar na igreja, em comunidade com os irmãos, para aprender a palavra de Deus. Nós precisamos de um dia. E a igreja cristã tirou o domingo, por questão de calendário. Domingo o mundo para. Você tem um dia que todo mundo tirou, é o domingo. As lojas são fechadas, a maioria dos empregos não trabalha no domingo. Quem aqui é comerciante sabe que a maioria das pessoas não trabalha no domingo. Mas tem gente que trabalha no shopping, né, Genilson? Que trabalha no domingo, mas tem um dia de folga, não tem? Não tem. Todo mundo tem um dia de folga, né? Ninguém vai trabalhar de domingo a domingo. Então, peraí, meu dia de folga, eu quero ter um dia para mim, para Deus, quero glorificar a Deus nesse dia. Não é que você não glorifique a Deus nos outros dias, mas um dia separado para você pensar, para você descansar, para você refletir com a sua família em Deus. Estão me entendendo? Isso é a verdadeira conversão. Qual que é a resposta? Como o Senhor transforma os corações extremistas? Através da verdadeira conversão e regeneração. Quem converte vai sendo regenerado por Deus. Ali, uma plantinha sendo aguada e crescendo uma nova planta. Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que nascer da água e do Espírito. Nascer de novo, né? Esses dias eu estava falando lá no grupo das irmãs da quarta-feira, que lá a gente estuda a Bíblia também, né, irmã? E a gente fala que essa questão de nascer da água e do Espírito, muitos teólogos dizem que é nascer do batismo, né, de água, você tem que ser batizado com água, e nascer através do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Mas essa palavra nascer da água, ela remete a um termo hebraico também, uma radical hebraica no Antigo Testamento, que se remete ao quê? Ao ventre da mulher. E todos nós nascemos da... O que tem dentro do útero, quando o bebê está sendo formado? Água. E todos nós nascemos da água. E depois precisamos nascer do Espírito. Então, todos nós nascemos da água. Somos formados por meio da água no útero e depois precisamos do Espírito. É necessário, então, nascer da água e do Espírito. Porque quem nasceu ainda não vai nascer do Espírito. Como é que vai nascer do Espírito se ele não nasceu da água? Estão entendendo, irmãos? É necessário você nascer da água, se encarnar, nascer da água para depois você nascer do Espírito. Por que temos que nascer do Espírito? Por que temos que nascer do Espírito? Por que temos? Exatamente. Para sermos convertidos, regenerados, com sinceridade. Com ser um vaso sincero na presença de Deus. Porque os eleitos, eles nascem da água e nascem do Espírito. Os predestinados, né? Tem muita gente que não gosta dessa palavra, predestinado, eleitos. Mas a Bíblia diz que no meio da congregação há trigo, mas também há joio. E qual que é a diferença do trigo e do joio? Esses dias eu vi um videozinho, não sei onde, na internet, que um cara que ele trabalha com agronomia, ele pegou a semente de trigo e pegou a semente de joio e mostrou aqui, ó. O pendão é igual, o joio e o trigo é igualzinho. Se você bota um do lado do outro, tá igual. Aí ele pegou um bugatinho de joio, botou na mão e fez isso aqui, ó. Aí ele fez isso aqui, ó. Virou palha, não tinha fruto. Aí ele pegou o trigo, ficou lá, o fruto do trigo, e a palha foi embora. O trigo tem fruto, o joio só tem palha. E aí a gente lembra do quê? Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem detém no caminho dos pecadores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, prosperará. O ímpio, porém, não é assim. É como o quê? A palha que o vento dispersa. E Jesus disse que na igreja, no meio da igreja, existe joio e trigo. Mas só vão ser separados no dia da colheita. Então nós vamos ter vasos com cera e vasos sem cera na igreja?
É uma realidade? Vamos ter. Vamos ter joio, vamos ter trigo. Mas no dia da colheita, Jesus vai separar o joio do trigo. E por isso nós temos que suportar, irmãos. Suportar, né? Questões difíceis na igreja. Atritos. Tantas pessoas que têm o coração de reclamar, de brigar. Tem pessoas que têm capacidade de atirar no irmão dentro da igreja. Não aconteceu lá em Goiânia? Atirou. Um irmão atirou por causa de briga política, atirou no outro. A polícia foi lá dentro da igreja. E agora o outro irmão falou, olha, meu irmão foi ameaçado por irmão da igreja por causa daquele tiro. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Então, irmãos, o coração regenerado, ele é de fato a resposta para essa questão de extremismo. Porque quem é regenerado, quem é convertido, ele foge dos extremos. Porque o Espírito Santo está na vida dele, fala, olha, não faz isso, está errado. Ele cobra, o Espírito Santo cobra de você. Às vezes você pode até fazer uma coisa errada, mas depois você arrepende. Aí você pede perdão para Deus, pede perdão para o irmão, me perdoa. Né? Eu fui extremista, fui errado. E a gente busca viver uma vida equilibrada, porque o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma vida equilibrada. É isso que o Espírito Santo faz em nós. É necessário, então, ser convertido e regenerado para fugir. Né? Vamos abrir lá em 1 Pedro 1,3. Para a gente estar terminando aqui, que eu gosto de terminar em ponto. 10h30 eu gosto de terminar. Para os irmãos saber que aqui não tem extremismo, né? Nós não termina nem antes de 10h30 e nem depois, né? O extremo não, é 10h30. É o equilíbrio. 1 Pedro 1,3. Quem está com o microfone aí, lê. A Cássia monopolizou. Não, eu não. Está aqui para todo mundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos o quê? Regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados, irmãos, em Cristo Jesus, para uma viva esperança. A nossa esperança não está em homens. Eu sou descansado, irmã. Você passa todo o céu, misericórdia, está arrancando a cabeça. Se o candidato lá do vermelho ganhar, meu Deus, nós vamos ser roubados de novo. Pastor do céu, só tem que falar na igreja, para os irmãos votar no candidato lá, o X, porque ele ama a família, ele gosta da igreja, ele faz isso. Pastor, você tem que falar de púlpito, e os irmãos têm que votar nele. Misericórdia, irmãos. Cada um sabe, a gente é cristão, a gente vai votar no candidato que tem valores cristãos, que vão, né, que tem valores cristãos e pronto. Você vai escolher o seu candidato, ele tem valor cristão, então vota nele. Cada um vai votar no seu. Mas eu não vou desesperar, porque a minha firme esperança de um regenerado não está em homens, não está na política, não está em pastor, padre, bispo, apóstolo, apostila, encardenação, que são os filhos do apóstolo e da apostila. Não, está em quê? Em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. E nós descansamos na providência e soberania de Deus. Se tiver manipulação ou não, se tiver... Não, a minha coração está descansado na providência e soberania de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte, dentro dos princípios cristãos que me cabem. Eu não posso escolher candidato por conveniência, porque o cara, se ganhar, ele vai ajudar minha família, ele vai me dar um emprego, ele vai me colocar lá no Bolsa Família, né? Eu pegar lá também, né? Ele vai dar um jeitinho para mim. Eu não posso votar por isso, porque se eu fizer isso, irmãos, eu estou mostrando que eu não sou regenerado. Eu estou dando vazão à minha depravação total. Eu chamo outro de corrupto, mas na verdade eu quero lá pegar a minha parcela. Né? Eu quero fazer as minhas falcatruas, que eu quero também morder um pedacinho desse bolo aí. Né? Não,
eu vou votar em candidatos por conveniências bíblicas, razões bíblicas, evangélicas, cristãs. Eu tenho que pegar o candidato, olha, botar o crivo das escrituras. Candidato fulano de tal, vou lá, vou pesquisar a vida dele. Não, está de acordo com a Bíblia? Então, eu vou votar nele. Ah, esse aqui fala sobre isso, esse fala sobre aquilo, esse fala sobre isso aqui, ele gosta, ele é a favor de coisas, está contra a Bíblia. Então, esse aí eu vou riscar, porque nós temos que fugir dos extremos. Tem pessoas equilibradas aí, pessoas, né, que têm respaldo, né, que a Bíblia dá respaldo para ser votado. E a gente faz isso. Porque se a gente for votar, dar vazão à nossa depravação, meu irmão, nós vamos apoiar o extremismo aí, né? Eu tenho meu candidato, a Cássia tem o dela, a Ana Luísa tem o dela, mas nós sempre pautamos pelo equilíbrio. Né? Nós não vamos, de fato alguma, cooperar para o pecado imperar neste mundo, né? Para a depravação entrar neste mundo. E aí é a nossa consciência, né? Conosco e para com Deus. Então, irmãos, concluindo, vai lá na conclusão. Obrigado, Breno. Temos que ter muito discernimento na busca de informações e conhecimento na internet. Busque conhecimento bíblico por meio da sua igreja, que busca seu crescimento espiritual. A vida não é apenas uma busca de conhecimentos e um agregar de informações sem um fim específico. Devemos expressar o nosso conhecimento pela vida, e isso é sabedoria. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento em prol do outro, é a sabedoria, é a graça de Deus na nossa vida. Aplicação. Procure sempre conteúdos bíblicos de uma boa teologia reformada. Siga pessoas que vão te fazer crescer na espiritualidade cristã. Busque sempre na internet através de fontes seguras e confiáveis. Na medida que for tendo conhecimento, pratique esse conhecimento em favor do próximo, porque tudo que Deus dá é para a gente mesmo, né? Para me reter, é para mim. Ser vaso que retém a bênção, é? Não. Tudo que Deus nos dá é para o próximo, é em favor do próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Seus dons e talentos têm que ser para o próximo. Eu sempre falo aqui para os departamentos internos da igreja. Todo evento que o departamento for fazer tem que pensar em convidar gente de fora, gente que precisa conhecer o Evangelho. Ontem na SAF a gente viu, né? Nós temos aqui, teve até uma conhecida da Cássia, que a Lu trouxe, né? Uma senhora, veio muita gente para ouvir o Evangelho, para ver o amor de Deus na comunhão. Né? Eu estava comentando com os diáconos na reunião de segunda-feira, que nós precisamos voltar a ser aquela igreja que nós éramos antes, né? Que era uma igreja alegre, cheia de festa, né? E abraçava os de fora, e isso trazia muita gente e alegrava a igreja. Depois a gente foi, né? Foi assim, por causa assim, não, tem que economizar. E foi assim, a igreja foi matando a igreja. Né? E a gente olha para o povo de Israel, gente, isso não é extremismo, isso não é radicalismo. Talvez alguém vai estar vendo na internet, ou vai assistir depois, o pastor está querendo gastar o dízimo dos irmãos da igreja com festa. O pastor quer gastar o dízimo, vamos fazer festa, vamos comer. Não, irmãos, isso é o quê? A gente viver de alegria, com alegria e descansar na providência e na soberania de Deus. Nós vamos usar os dízimos e as ofertas dos irmãos com sabedoria, com prudência, com decência, com zelo para cultuar a Deus, mas nós também vamos evangelizar, vamos mostrar alegria para os vizinhos, nós estamos recebendo a comunidade e vamos mostrar que nós somos um povo alegre no Senhor Jesus Cristo, não somente por meio de festa, mas através da nossa vida. Voltar à característica da igreja como antes era, a característica da quarta igreja como sempre foi. Né? Então é isso a questão que eu sinto no coração. Tá bom, irmãos? Vamos orar e vamos terminar, porque eu tenho que terminar 10 e... Deixa eu só... esses dias eu assisti o Papa Francisco falando, e ele falando sobre extremismo, e ele falou que se a gente que é cristão quer praticar o extremismo, que a gente pratique, então, na caridade. Né, de amar ao próximo, de cuidar do próximo. E foi isso que a gente ontem na SAF, né, a Guta falou tão bem sobre isso, e o Orlick também hoje. Então, que se a gente quiser praticar o extremismo, que seja na caridade, que seja no amor, que seja no cuidado com o outro. Né? Amém. Isso mesmo, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Cássia, ora para nós então aí, já que você está com o microfone na mão. Já que hoje eu estou quase uma pastora, bora. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, queremos te agradecer por este estudo, por este momento em que nós estivemos aqui aprendendo mais da sua palavra, que tem acrescentado tanto ao nosso coração e tem nos feito pessoas melhores, cristãos melhores, filhos melhores, esposas melhores, mães melhores, porque a sua palavra tem nos confrontado, a sua palavra tem deixado no nosso coração rastros de cristãos que seguem ao Senhor, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada por estarmos aqui unidos em comunhão, num só propósito e num só Espírito. Que o Senhor venha estar nos dando, Senhor, o equilíbrio na nossa casa, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos, e que o nosso domingo seja realmente para louvar e glorificar o teu santo nome, Jesus. Que possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Está terminado, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.